Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Elaine, sou aluna da Uninter, o meu RU é o 277927 e eu estou aqui para apresentar para vocês o meu estágio de ensino fundamental para o curso de licenciatura em artes visuais. Nesse momento, por conta da pandemia, com o fechamento das escolas, não está sendo possível realizar os estágios de maneira presencial no ambiente escolar. Então, a Uninter fez uma proposta de executarmos um curso de extensão, de produzirmos um curso de extensão. Este curso vai ter uma capacidade de 12 horas, então vão ser 12 horas produzidas de conteúdo, de um material bem legal. E eu espero que vocês gostem, participem, fiquem juntos, tá? Deem as curtidas, comentem, façam perguntas, que vai ter muita coisa legal pra gente poder discutir e aprender juntos. Olá, gente, tudo bem? Então, estamos aqui para a nossa primeira aula do nosso curso de extensão, onde vamos falar sobre a cor e os fundamentos da linguagem visual. Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho da história da cor, qual que é a história, da onde ela surgiu e os seus elementos. Então, é assim, a história da cor, acredita-se que foi utilizado, a primeira vez que ela foi utilizada, foi há cerca de 40 mil anos. E a cor, ela era extraída dos pigmentos, eles surgem dessa combinação. Como que era feito o processo para a criação dessa cor, para ela poder ser utilizada nas obras de arte, como acontecia, ou lá na arte rupestre, enfim. Ela era triturada, eram pedras que elas eram trituradas até que virassem um pozinho muito fino. Então, era se misturado óleos e água para que se fizesse a tinta. Então, antes de tudo, a cor, ela veio da natureza. Então, um exemplo é a cor ultramar. A cor ultramar, ele era feito através de uma pedra preciosa chamada lápis lazuli. Então, essa pedra ela era extremamente triturada até virar um pozinho. Se fazia mistura de óleos e água, né? Até que ela se tornasse a tinta a ser utilizada. O amarelo, ele era utilizado do açafrão, bem esmagadinho também. O preto pode ter surgiu com o carvão, né? Fuligem da madeira queimada. O roxo, ele era extraído de conchas moídas, né? Então, uma curiosidade do roxo, do púrpura tírea, que é uma tinta de coloração natural, que ela é extraída de caramujos marinhos. E, ao contrário do que se pensa, não é uma cor que desbota. É uma cor que, quanto mais exposta à luz, ao ambiente natural, mais luminosidade e mais brilho aquela cor adquiria. Então, a cor, ela vem da natureza, né? Ela vem dos elementos naturais. Hoje, se é possível, é possível criar misturas diversas com os materiais que a gente tem ao nosso alcance. As cores elas já vêm prontas pra gente, mas no passado elas eram extraídas somente da natureza, utilizando dessas pedras do açafrão
e, enfim, dos elementos naturais. Vamos ver um breve resumo ilustrando a história da cor. Então, assim, lá no passado, no início, só existiam os pigmentos naturais. Então, na época das cavernas lá, as cores elas eram mais vibrantes, porque eles utilizavam muitas vezes do sangue dos animais para estarem realizando os registros, né, nas paredes das cavernas. No Egito, só o imperador é que podia usar, por exemplo, a cor púrpura. Então, eram só as pessoas de renome, né, as pessoas de grande importância que poderiam utilizar. O vermelho, ele era um pigmento muito raro, muito difícil de fazer nos tecidos. Então, ele era a cor da nobreza, né? Agora, uma raridade, o azul ultramarino. Era uma cor, era muito difícil de se encontrar esse pigmento, né? Que vinha lá da pedra lápis lazuli. Então, ter roupas coloridas eram só para os ricos, os de posses, né? Os que tinham poderes. O azul índigo, o tecido, era mais barato e acessível. Que vinha, aquela cor vem da planta indigosfera. Então, aquele azul índigo, que é a cor do tecido lá, né, jeans, era um pouco mais em conta. Mas então, assim, no passado, como só eram trabalhados os pigmentos naturais, quem utilizava das cores eram as pessoas com maior posse, que conseguiam ter essas cores exclusivas, como, né, o ultramarino, que era muito difícil, era muito raro de se encontrar. Agora que nós já tivemos um breve conhecimento ali, né, da história da cor, de como, né, onde ela apareceu lá na pré-história, no passado, e quais eram, em quais momentos, né, no que elas eram utilizadas principalmente, nós vamos falar da cor primária, cores secundárias e cores terciárias. Então, quais são as cores primárias? As cores primárias, elas são o amarelo, azul e o vermelho. As cores secundárias, elas surgem da mistura de duas cores primárias. Então, o que acontece? Quando se mistura, por exemplo, o amarelo e o azul, que são duas cores primárias, surge uma cor secundária, que é o verde. Se mistura o vermelho com o amarelo, surge o laranja. Se mistura o vermelho com o azul, o roxo. Então, da mistura das cores primárias, surgem as secundárias. As terciárias, elas são a mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Então, por exemplo, se nós pegarmos uma cor, temos uma cor, a cor primária amarelo, e misturarmos com a cor secundária verde, nós teremos o amarelo esverdeado. Então, é uma cor terciária. Se nós pegarmos a cor vermelho com o laranja, temos um vermelho alaranjado, um alaranjado avermelhado, e assim por diante. A gente vai seguindo com as misturas. Agora vamos falar das cores quentes e cores frias. No grupo das cores quentes está o vermelho, o laranja e o amarelo. Essas cores quentes são aquelas que transmitem a sensação de calor, de alegria, de euforia. Enquanto as cores frias
transmitem uma sensação de calma, de tranquilidade, de esperança. As cores frias são o azul, o violeta e o verde. E se tratando de cores quentes e frias, o violeta e o verde amarelado podem parecer mais quentes ou mais frios dependendo do contexto. Para chegar a uma conclusão, nós devemos perceber analisando o conjunto das cores. E é por esse motivo que nessa aula nós iremos criar um círculo cromático.